Domingo da 60ª. A leitura da Epístola, a segunda carta aos Coríntios, 11, 19 a 33 e 12, 1 a 9. Irmãos, de bom ânimo, suportais os insensatos, sendo vós sábios, pois tolerais que vos ponham em escravidão, que vos explorem, que se apoderem de vossos bens, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. Envergonhado, confesso, neste ponto tenho sido fraco. Em qualquer coisa, porém, que alguém se atreva, falo como insensato, também eu me atrevo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como menos sábio falo, mais o sou. Muito mais pelos trabalhos, pelas prisões, muitíssimo mais pelos açoites sem conta, em perigos de morte frequentemente. Dos judeus recebi 5 vezes 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia estive no mar profundo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos de minha nação, em perigos da parte dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, e muitas vigílias, na fome e na sede, em frequentes jejuns, no frio e na nudez. Além destas coisas que são exteriores à minha preocupação cotidiana, o cuidado de todas as igrejas. Quem está enfermo, que eu não fique enfermo. Quem é escandalizado, que eu não me abrase. Se convém gloriar-se, gloriar-me-ei, então na minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito nos séculos, sabe que não minto. Em Damasco mandou o preposto do rei Aretas guardar a cidade dos damascenos para me prender, mas num cesto me desceram por uma janela, da muralha abaixo, e assim escapei de suas mãos. Se convém gloriar-me, certamente não convém, virei agora as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei a respeito desse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é permitido proferir. Disto é que me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das de minhas fraquezas. Verdade é que se me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Abstenho-me, no entanto, para que ninguém me estime acima do que vê em mim ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse a grandeza das revelações, foi-me dado o estímulo da carne, qual anjo de Satanás, que me esbofetei. Por causa dele, roguei ao Senhor 3 vezes que de mim o desviasse. E ele me disse: basta-te a minha graça, porque a força de Deus se manifesta de modo mais completo na fraqueza humana. Portanto, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo, tendo se reunido muito povo e com os habitantes de várias cidades tivessem ido a Jesus, propôs-lhe ele essa parábola. Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semeá-la, parte caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e quando nasceu, secou logo, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer, deu fruto 100 por 1. Dito isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, pois, que significava esta parábola.
E ele lhes respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos outros se fala em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam. Este é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem, mas vindo depois o diabo tira-lhes a palavra do coração, para que não se salvem, crendo nela. Os de sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra quando ouviram, porém estes não têm raízes, até certo tempo creem, mas no tempo da tentação desviam-se. A que caiu entre os espinhos são estes que ouviram, porém, indo, afogam-se em cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam no coração, bom e perfeito, e dão fruto na paciência. Podem sentar. Presta atenção de todos alguns avisos importantes. No próximo domingo é o domingo da 50ª. E o seguinte, de hoje a 15, é o primeiro domingo da quaresma. Nesses dias domingo da 50ª, a segunda e terça-feira, se fazem festas pagãs em todo mundo, né? Em todo mundo se faz. E Salvador, infelizmente, é um exemplo triste dessas festas que são festas, ao mesmo tempo se reúne ali a blasfêmia e todos os pecados capitais ocorrem ali. Da nossa parte, nós católicos que queremos praticar a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, jogar pedra não é o correto. Eles vão para o inferno. Não está certo isso. Nossa parte aí nesse momento é desagravar o coração de nosso Senhor, aí sim. Pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que se entregam a essas festas imorais. Então, no próximo domingo haverá uma hora santa de 11 horas, entre 11 horas da manhã ao meio-dia, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento. Na segunda-feira, das 16 horas às 17, haverá também a mesma adoração. Na segunda-feira e na terça-feira. Então, repetindo, no próximo domingo, domingo da 50ª, haverá então adoração em reparação dos pecados cometidos dos nossos e das festas mundanas, de 11 horas ao meio-dia. E na segunda-feira e na terça-feira, das 16 horas às 17 horas. Fica o nosso dever de católicos de correr para a igreja para fazer essa adoração, esse desagravo a Nosso Senhor. Nossa Senhora fala em Fátima que muitas almas caem no inferno porque não tem quem reze por elas, nem quem faça penitência por elas. Ou seja, se houver quem faça penitência por essas almas e quem reze por elas, elas poderão se salvar, poderão escapar do inferno. Cabe a nós, católicos, fazer isso. Os que, por dever de trabalho, obrigações, se bem que esses dias não são dias de trabalho normal, né, em geral, mas sempre tem aqueles que têm trabalhos que precisam trabalhar nesses dias por conta da sua empresa ou do seu tipo de trabalho liberal, que exige que ele se dedique a esse dia a trabalhar também. Então,
podem fazer essa adoração, podem aproveitar esse momento, né, em que estamos em adoração. No domingo é possível, né? Domingo todos podem. Todos podem, com esforço dá sim. Ah, padre, eu não posso porque eu tenho que orar. Pode. Pode sim. Pode. Muitas vezes se gastam horas, né, com conversas, às vezes não são conversas ruins, não. Não estou dizendo isso. Mas às vezes se gasta tanto tempo ali com distrações e tudo, e quando se fala em rezar, quando se fala na hora de adoração, e muitos se esquivam, né? Não, que eu tenho um horário, que eu tenho... Será que é tão urgente assim? Um domingo só? Consegue. Então no domingo conseguem sim. É fácil fazer, com esforço dá para todo mundo estar aqui no domingo. Agora, na segunda e terça-feira, aqueles que precisam trabalhar ou por algum motivo não podem, que façam adoração em casa ou onde estiverem, né? Lembrando-se, unindo-se a nós nesse horário de 16 horas às 17 horas. Na quarta-feira de cinzas, a Santa Missa das Cinzas, às 8 horas da manhã. E na sexta-feira começa o ciclo de Via Sacra, da Via Sacra, que vai aí até a... Só não haverá Via Sacra na sexta-feira santa, em que às 15 horas estaremos aqui para a missa, para a cerimônia dos pré-santificados, mas toda a quaresma haverá. Então, na próxima sexta-feira já começa a Via Sacra, que vai das 16 horas às 17 horas. Se ficou alguma dúvida, se resta alguma dúvida, depois procure os irmãos, informação com os irmãos, se ficou algum mal entendido, mas acho que ficou bem claro, né? Então, no domingo, a adoração de 11 às 12, na segunda e terça, a adoração das 16 às 17, na quarta-feira de cinzas, a Santa Missa às 8 horas da manhã, e na sexta-feira, a Via Sacra, das 16 horas às 17 horas. Na carta aos Coríntios, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo fala, nos capítulos 11 e 12, quase que um resumo, né, da caminhada dele, né? A missão dele, e a conversão dele e o preço que ele pagou por isso. Nosso Senhor, quando derruba ele do cavalo naquela ocasião, fala isso, né? Ele vai ver quanto ele vai sofrer por mim. Então, São Paulo que procura resumir aqui todos esses feitos, a missão dele que exigiu dele grandes sacrifícios. Afinal, o céu é prêmio para quem lutou. O céu é prêmio para quem lutou. Três vezes naufraguei. Uma noite estive no mar profundo, em viagens e perigos em rios, perigos de ladrões, perigos de minha nação, perigos da parte dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, trabalho e fadiga, e muitas vigílias, na fome e na sede, em frequentes jejuns, no frio e na nudez. A imagem da nossa caminhada nesse mundo. No São Mateus capítulo 16, Nosso Senhor fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Desculpa, no São Mateus capítulo 26. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perder.
quem perder sua vida por amor de mim, vai encontrar. Em verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Está ali resumido o que nós devemos fazer para caminhar para o céu. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É o que São Paulo fala aqui resumidamente. Na leitura do Evangelho, nós temos a parábola do semeador, São Lucas 8, versículos 4 a 15. Nosso Senhor, depois de Nosso Senhor falar da parábola, e os apóstolos vão perguntar o que significava aquilo. E nós temos então a parábola e a explicação autêntica. Nosso Senhor mesmo conta a parábola e Ele mesmo explica. O padre Antônio Vieira, nesse dia, no domingo da 60ª, desenvolve um sermão muito proveitoso. Ele diz o seguinte, que todas as criaturas do mundo se armaram contra essa semeadura. Nosso Senhor fala que o semeador saiu o semeador a semear sua semente, e parte caiu junto ao caminho e foi pisada. As aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e quando nasceu secou logo por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos nascendo com ela sufocaram. Outra parte caiu em terra boa e depois de nascer deu fruto 100 por 1. O padre Vieira analisa o seguinte: concorreram contra essa semeadura as pedras, os seres insensíveis, os vegetais, os animais e os racionais. Os animais irracionais e os animais racionais. As criaturas insensíveis são as pedras. As vegetais são os espinhos. Os animais, as aves. E os racionais, os homens. As pedras secaram a semente, os espinhos afogaram-no, as aves comeram e os homens pisaram. Surge então uma pergunta: se a palavra de Deus tem tanta força e é tão poderosa, por que não teve, em algumas ocasiões, não teve fruto? Nosso Senhor, interpretando o texto, vai explicar que a semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem. Mas vindo depois o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que não se salvem. As que caíram sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra de Deus quando ouviram. Porém, estes não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação desviam-se. As sementes que caíram entre os espinhos são estes que ouviram, porém, indo-se, afogam-se com cuidados, riquezas e prazeres da vida, e não dão fruto.
E o que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra, guardam-na no coração, bom e perfeito, e dão fruto na paciência. Ainda o Padre Vieira continua então o raciocínio da seguinte forma: por que a semente não deu fruto? Por que a palavra de Deus não dá fruto? As hora dá, outra hora não dá. Será que é por falta será que é a falta da parte de Deus? Será que é da parte do pregador ou é da parte do ouvinte? Da parte de Deus não pode ser, né? Observem que na parábola há um fato interessante aí. Nosso Senhor fala do espinho, das pedras, dos homens que pisaram a semente, mas Nosso Senhor, hora nenhuma, fala que a semente caiu e não teve chuva. A semente caiu na terra boa e não teve nem sol nem chuva suficiente para a semente, para poder ela desenvolver. Não, porque a chuva e a iluminação solar, tudo isso vem do céu, né? Não faltou, então. Ou seja, essa parte não faltou. A semente era boa, o semeador espalhou à vontade e os meios celestes, digamos assim, não faltaram para a semente germinar. Então, da parte de Deus não pode ser. Da parte de Deus, a graça de Deus não falta. Observe que todas as sementes nasceram. Todas. Todas nasceram. Uma foi sufocada, outra não conseguiu desenvolver por falta de terra, enfim, outras foram pisadas, mas todas elas, de alguma forma, chegaram ao solo. E para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos: o pregador com a doutrina, o ouvinte com o entendimento e Deus com a sua graça. Então, o pregador aplicar a doutrina, o ouvinte com a sua atenção, entendimento, e Deus com a graça. O objetivo final é para que o homem chegue a ver a si mesmo. A pregação, a instrução, conduz a pessoa a ver a si mesmo. E observando as suas faltas, corrigi-las. É o que chama de mudança de vida. É isso que precisa ocorrer. Da parte de Deus não falta a graça. Resta saber qual é a falha, está no pregador ou no ouvinte? Na história da Companhia de Jesus, o padre Manuel da Nóbrega conta ali, o padre Luiz Agrã e outros homens de Deus, o padre Anchieta, relatam assim coisas espantosas, né? Eles contam que na ilha de Itaparica, num dia só de missão, eles batizaram 530 crianças. Não, desculpa, 530 catecúmenos, entre criança, adulto, misturado. 530 batismos. Olhem a força que esses pregadores tinham, né? A palavra deles era terrível. Que atingiram uma colheita dessa, né? 530 pessoas num só dia. Começaram de manhã, de madrugada, foram até às 10 da noite, batizando aquele povo todo.
outros relatos também de batismos que chegaram a 800 batismos num dia. Incrível isso. Os que estiverem interessados nessa história, na história da Companhia de Jesus, só aproveitando aqui o ensejo, o livro de Serafim Leite, a história da Companhia de Jesus. Ali, quem quiser aprender história do Brasil, está ali. A história autêntica da nossa pátria. Começou, que se confunde, né, com a história da Companhia de Jesus, porque foram eles que construíram essa pátria, a verdade é essa. Serafim Leite são 5 volumes, que não puder comprar tudo, compre pelo menos o primeiro volume. Tem em casa a história do Brasil, a história autêntica da nossa pátria. É bom ter. E Serafim Leite. Não é difícil de adquirir, não. Então, o que levou a essas grandes conversões? Com certeza que é a virtude daqueles homens. E hoje nós não temos mais essa quantidade de conversões. Triste dizer isso. Há conversões sim, não vou negar, mas não temos aquela quantidade de conversões que esses homens do passado obtinham nas suas pregações. São Vicente Ferrer é outro assombro. Rapaz novo, entrou na companhia, foi recebido entre os dominicanos. Ainda jovem, já era professor na faculdade deles. E destacou-se pelas suas pregações, que eram muitas conversões. Inclusive conversão de judeus. Os judeus se converter é difícil. É muito difícil. Mas é muito difícil. Pois ele obtinha a conversão dos judeus também. Numa ocasião em Barcelona, ele disse que estava faltando trigo na cidade, o povo estava prestes a passar fome, e ele disse, não, mas o trigo vai chegar hoje mesmo. E o superior dele foi reclamar com ele, olha, não fala umas coisas dessas. E naquele mesmo dia chegou o trigo. Milagres assim espantosos de conversão de pecadores, de cura de doenças. Numa ocasião, ele disse que era o anjo do Apocalipse, lá do capítulo 16, se não me engano, capítulo 16. Ele era o anjo do Apocalipse. E o pessoal ficou assim, como é que ele fala uma coisa dessa? E naquele mesmo dia, passou carregava um caixão para enterrar uma senhora morta, né? E ele fez a senhora, ressuscitou ela, para ela confirmar o que ele estava dizendo. E todo o povo ficou espantado com a pregação dele era uma coisa espantosa. Muitas conversões. Ali pela Itália, França, Alemanha, Irlanda, não se sabe exatamente qual foi o percurso dele, porque aquele homem de Deus não parava. Incrível. Muitas conversões. Entre as conversões que se deu por causa dele, está lá a questão dos papas de avião, que no final ele que decidiu a questão. Mas tem uma santa que traz uma história belíssima. Era uma moça muito jovem que, ouvindo as pregações dele, ficou encantada e passou a seguir o santo. Mais tarde tornaram-se amigos, né? 2 santos, afinal de contas. Era Margarida de Saboia, ou Margarida da Saboia, filha de Amadeu da Saboia. A mãe dela era irmã de Clemente VII, que naquela questão dos papas de avião disputavam ali, litigavam o trono papal com Urbano II, se não me engano. E naquela situação ali,
muitos santos apoiavam Clemente VII ou apoiavam Urbano. Mas, enfim, a igreja depois decidiu lá na frente. Ela, ouvindo a pregação dos santos, fez grandes progressos na virtude. E mais tarde, ela chegou à idade do casamento e tinha que se casar por ser uma nobre, né? Por conta das ligações, por conta de ligação política. Se casou com Teodoro, que era Marquês de Montferrat, e não teve com ele filhos, não tiveram filhos, mas ele já tinha 2 filhos de um casamento que ele era viúvo e tinha 2 filhos. Ela criou essas crianças como se fossem os seus próprios filhos. E as crianças tinham ela como mãe. Foi uma família bem pacífica. Mas pouco tempo, é um casamento que durou pouco, porque casaram-se em 1403, em 1418 já ele teve uma doença grave e morreu, o esposo dela. Nessa situação, então, ela decidiu viver como uma religiosa. Consagrou a vida dela a Nosso Senhor, não queria mais se casar. Estava na idade de 36 anos, jovem ainda, né? E riquíssima, tinha muita herança. Nessa situação apareceu um nobre de Milão, chamado Filipe, né, de Visconti, que queria casar com ela. Ela disse, não, eu não quero casar com ninguém, não. Eu quero pertencer só ao Nosso Senhor. Eu já fiz um voto, fiz voto de viver só para Deus. Não quero mais casar com ninguém, não. E ele, que era amigo do Papa, né, o Papa Martinho, foi lá conversar com o Papa sobre a situação dele, porque ele estava apaixonado por ela. Mas o Papa falou, não, mas o voto dela está dispensado, e dispensou o voto dela. E ele volta para convencê-la, né, de casar com ele, tendo em mãos a dispensa do Papa. Mas ela falou, não, mas eu já disse que não vou casar com ninguém. Eu já disse. Eu me consagrei a Deus, não vou casar com ninguém. Ela é recebida na ordem dominicana, como terceira, e depois, ali na região de Alba, né, no Piemonte, ela vai fundar ali uma comunidade com outras senhoras e moças que também eram da ordem terceira, e o Papa concede a elas ali a faculdade de poderem erigir uma casa religiosa, e ela tornou-se famosa pelas visões e místicas. Ela tornou-se superiora daquelas moças, né, e senhoras, e tornou-se famosa pelas suas visões místicas. Mas aquele homem, o Filipe, estava magoado, né, porque não conseguiu casar com ela, então espalhou uma má fama dela, dizendo que aquelas irmãs viviam na heresia, praticavam a heresia. E o pobre do padre que cuidava delas foi preso, né, condenado à prisão. Olha que situação. E ela sai do convento para justificar, né, diante da igreja, que aquele padre não era herege, era homem de Deus. Quando chega na porta do palácio, é recebida de maneira muito grosseira e batem a porta na rosto dela, de modo que infelizmente a mão dela ficou presa na porta, né? Aquelas portas imensas, né, pesadas, esmagou ali a mão dela. Foi horrível isso. Mas o padre foi finalmente absolvido, não tinha crime nenhum, heresia nenhuma. E no final, eles continuaram então a obra dela, né? E ela morreu, e no dia da morte ela vê Santa Catarina de Sena aparece para ela. Belas histórias do homem chamado São Vicente Ferrer. Olha que coisa bonita essa história desse homem. A pregação dele e o fruto, né? É o que o senhor fala aqui, 100 por 1. Então, com certeza que
muitas das vezes pode ser que a pregação não tenha, pode acontecer sim, que o fruto da pregação seja por conta do pregador, que não sabe falar, que não tem virtude, que não sabe desenvolver o assunto, ou que não tem ciência. Pode ser sim. Pode ser que seja o meu caso, por exemplo. Como é que eu não consigo que numa pregação não se converte ninguém? Pode ser por conta do pregador, pode ser a culpa minha, pode ser sim. Cabe a mim, então, me examinar e ver em que eu estou falhando. Porque a gente vai pregar mais, se prega muito mais pelo exemplo da vida. Certo? Você quer mudar o mundo? Comece mudando por você. Se eu quero obter boas colheitas na minha pregação, tem que começar por mim mesmo. De outra forma, não funciona. Então, para um homem ver a si mesmo, ainda seguindo o raciocínio do Padre Vieira, é necessário olhos, espelho e luz. O pregador concorre com o espelho, né, com a doutrina. O homem concorre com o conhecimento. E a luz é Deus, a graça de Deus. Na vida da Madre Francisca de Jesus, né, escrita por Garrigou Lagrange, é muito proveitoso aquele livro dele, muito bom. Ele conta que a santa, quando pequena ainda, fez voto de castidade. E a família não estava muito gostando daquela história, não. Porque a ideia é que ela ia casar, era uma gente rica, né? Inclusive, diga-se de passagem, ela é brasileira, né? Uma santa brasileira. A família não ficou muito satisfeita com aquela história, não. Mas de jeito nenhum. Vai castidade, não vai poder casar? Que conversa é essa? Não. Vai casar sim. E ela dizia, não, eu não vou casar com ninguém, não. Eu me consagrei a Nosso Senhor, eu não vou deixar de pertencer a Jesus para pertencer a um homem. E ela trazia 1000 argumentos e ninguém aceitava aquela conversa dela. No final, a família foi falar com o padre que era o diretor espiritual dela. Olha que história. O padre foi lá e disse a ela que aquele voto que ela fez era nulo, porque ela fez aquele voto sozinha e não falou nada com ele. E nesse raciocínio, ele pressionou a santa a que desistisse do voto de castidade para se casar, porque ele queria atender a família, né, que estava pedindo a ele, encomendou a ele essa tarefa perversa. E pressionou a santa, e foi ela sozinha não, ela e Nosso Senhor, né? Até os 18 anos, dos 14 aos 18 anos, não, eu já falei, eu já me dei a Deus, eu já me consagrei a Nosso Senhor, eu não vou não adianta, ninguém vai me tirar da minha cabeça não. Mais tarde, ela vai para a França estudar os caminhos de Deus, né? E ali, na França, ela conheceu um padre que era amigo de São Pio X, amigo íntimo dele. E ela, confessando-se com ele, depois procurou orientação com ele, explicou a vocação dela, o desejo de servir a Nosso Senhor e um sonho que ela tinha de pertencer a uma comunidade religiosa. E ele falou, a senhora quer conhecer São Pio X? Eu quero. Eu vou conseguir. Ele falou com o santo e marcaram ali uma audiência. Ela foi e conversou e o santo gastou um tempo enorme com ela.
Quando saiu dali, ele falou: olha, a senhora vai fundar uma casa religiosa dedicada a rezar pelos sacerdotes e pelas vocações. E ali os dois santos se combinaram ali da fundação dessa casa, que aconteceu mais tarde, foi feito assim, como o São Pio X tinha insistido com ela. E esse convento ficou dedicado, fundado por ela, né, Francisca de Jesus, para realizar pelos sacerdotes e pelas vocações. O fruto 100 por 1 da parábola de Nosso Senhor. Os espinhos, as pedras não conseguiram atrapalhar a semente, não. Vale aí uma reflexão. Gente, pense aí, imagine essas pessoas que sediaram essa santa para ela desistir da vocação dela, para desistir da consagração a Deus, para decidir a vida dela, você vai casar e ponto final. Olha que loucura. Onde é que é para isso? Iam frustrar o plano de Deus. Aquela moça estava dedicada a uma obra imensa, que era rezar pelos sacerdotes e pelas vocações. E vai o ser humano com o espírito mundano de prazer, de sucesso, de ascensão social, para tirar da cabeça da santa ou tirar a santa do caminho certo. Atrapalhar o caminho dela. Pensem bem, quando forem dar um conselho a alguém, pensem 2 vezes. Que pode ser que vocês estejam dando um conselho errado. Uma ocasião, uma senhora veio falar comigo que queria ser religiosa quando menina, né? Não, moça, né? Queria ser religiosa. E a família não queria. Mesma coisa da santa. E lá se vai. A família não queria, brigou. Então chamaram o pároco, para convencê-la de desistir. E ele foi lá, falou, e ela desistiu. Foi a semeadura de quem? Do diabo. Entendem? Nós estamos falando aqui da boa semeadura. Então, dessa semeadura que leva para a vida eterna, que significa a nossa conversão, isso que nós queremos, aí sim, o caminho certo é esse aí sim. A quaresma está prestes a começar, a quaresma propriamente dita. Então, sugiro a todos que desde já tomem resoluções importantes. Tome 5, 6, 10 resoluções? Não faça isso. Você não vai cumprir nenhuma. Não vai fazer nada. Ou na linguagem do povo, né? Desculpa, a linguagem vai ficar enrolando. E não vai resolver nada. Tome uma resolução só e cumpra, certo? Nessa quaresma. Quem é preguiçoso, toma uma resolução para cortar a preguiça. Quem gosta de falar mal do outro, toma uma resolução importante para cortar, para segurar a língua, né? Parar de falar do outro e enxergar a si mesmo e se enxergar. Aqueles que têm mágoas velhas em família, com parente, acaba com isso, resolve esse problema agora na quaresma, chega lá, coloca tudo a limpo. As crianças, os rapazes também, a turma nova também, desobedece, não cumpre os seus deveres, vai consertar. Resoluções para a quaresma. Obedecer em casa, obedecer pai e mãe, obedecer mesmo. Pai e mãe é autoridade. Já falei isso aqui outras vezes. As moças, os rapazes, os casais, tomar uma resolução importante, certo? Tomar e cumprir. Para essa quaresma, para começar a quaresma e sair da quaresma nesse processo de mudança de vida. A conversão é entrar um homem dentro de si mesmo, dentro de si e ver a si mesmo. Isso que é conversão. Entrar dentro de si
e ver a si mesmo. É esse o fruto que nosso Senhor quer nessa parábola, em que a semente boa dá frutos 100 por 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.